Bom, pessoal, esse estudo que vai passar aqui agora, desse pastor famoso, que tem um grande ministério, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, mas também fora do Brasil, eu já tinha esse conhecimento, esse estudo, já há mais de 10 anos. E o problema de você carregar certas doutrinas com você de conhecimento é que a maioria das pessoas que pouco estudam ou que estão com a cabeça bem alienada em um sisteminha limitado de conhecimento que é dado e daqui para frente você não pode passar, até aqui a gente te permite ir, essa corrente teológica sistemática, ela te limita até pensar. E eu estou para fazer um estudo, trazer todo o meu conhecimento em relação a isso, mas eu vou botar só trazendo um gancho aqui básico. Vamos ler isso aqui, Gênesis 6. E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos. Agora, uma parte chave para entendimento desse texto. Aqui no versículo 2 você vê que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as mulheres. E logo no 4 é a chave de entendimento desse texto, que diz assim: haviam naqueles dias gigantes. Você vê que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E no versículo 4 diz assim, logo em seguida: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. Bom, tá mais claro do que a neve isso daqui. Só que a teologia ela vai dizer que aqui esse texto fala que as filhas dos homens é da linhagem de Caim, que lá, depois de tantos e tantos anos, que não é mensurado na Bíblia, a linhagem de Caim se encontrou com a linhagem de Sete, dos filhos de Sete, e assim sucessivamente. E eles coabitaram entre si, quando na verdade Deus não queria que a linhagem de Caim coabitasse com a linhagem de Sete. Só que isso está muito mal explicado, porque esse texto ele já esclarece, introduzido ali, que havia gigantes ali. E esses homens eram homens de fama. E as pessoas costumam, a teologia sistemática, ela nunca consegue te responder de onde surgiu Golias, que tem mais de 3 metros de altura. Os gigantes daquela época, eles não têm, assim, a teologia sistemática ela não tem explicação de onde surgiram. Aí ela pega e diz assim: não, os filhos de Deus é a linhagem de Sete. Abel se foi. Quem deu prosseguimento à linhagem boa foi Sete. E a linhagem de Sete se contaminou com as filhas dos homens, que era da linhagem de Caim. Essa é a explicação, não está na Bíblia assim. Só está assim, os filhos de Deus. É na Elohim. No original, você vai interpretar o quê? Esses gigantes, eles fazem parte da miscigenação dos anjos caídos. Aí você vai falar: irmão, peraí. Não, eu entendo você. Eu entendo porque eu também fui assim. Eu questionava, porque o problema do burro, desculpa estar falando assim, não vou falar burro, não, eu falo limitado. O problema da pessoa que é limitada de conhecimento, ela não aceita nada. Mas ela não estuda para saber. Então, o limitado, ele vai falar assim: poxa, irmão, mas isso não existe. Aí eu quero que você me explique. Você sabe de Deus Dagon? Você conhece Deus Dagon? Porque assim, o problema do questionador, muitas das vezes, é que ele não estuda e ele questiona tudo, porque ele não sabe. O Deus Dagon, ele era o Deus dos filisteus. E no momento em que eles capturaram Sansão, depois eu vou puxar esse texto aqui, vou colocar aqui o texto, eles levaram para o templo de Dagon. Se você estudar sobre o templo de Dagon, quem era Dagon, esse deus Dagon, ele era um homem com corpo até o tronco, até a cintura, seu tronco humano, da cintura para baixo, peixe. Era um peixe. Vou botar a foto dele aqui. Aí você vai me dizer assim: é que tem umas calças que usam nos tempos de hoje, né? Agora, nessas épocas em que a gente vive, a partir do século XX, né? Que tem umas barbatanas, né? Que tem uma menina lá da Rede Globo, lá de uma atriz, que ficou lá fingindo que era sereia. Aí você vai me dizer que naquela época eles fizeram isso, tiveram essa ideia de colocar uma cinta aqui embaixo, uma calça com uma barbatana, e se fingir de triton, se fingir de peixe, metade homem, metade peixe. E ele era um deus idolatrado pelo povo filisteu. E eles, quando capturaram Sansão, eles levaram Sansão para esse local, e ali eles estavam querendo fazer sacrifício de Sansão para idolatrar o Deus Dagon, Deus deles. E ali Sansão, como muitos sabem da história, ele pediu a Deus mais uma vez, ele estava cego, né? Que ele foi espancado e cegaram a vista dele com
ferro quente. E ali ele falou, Deus, me dá mais uma vez a força para que eu mate os filisteus. É mais ou menos assim o texto, que tem um tempinho que eu não leio. E ali ele derrubou os pilares do templo de Dagon, recaiu sobre todo o povo que estava ali idolatrando no templo de Dagon. Ele matou mais filisteus do que nunca se matou tanto filisteus quanto naquele dia. Aí você vai me dizer o quê? Da onde surgiu essa miscigenação desse Dagon? Coincidentemente hoje, ele é chamado de Poseidon. Ele, nos desenhos da Walt Disney, eu já falei sobre isso em outro vídeo aí, se você pesquisar no meu TikTok você vai ver. E ele é idolatrado como um deus Poseidon, deus dos mares. E essa é uma parte que a gente vê na Bíblia e enxerga um corpo de um homem meio a meio. Tem uma miscigenação, uma loucura. Deus não fez o ser humano assim. Também nos deparamos com Golias, um homem de estatura descomunal, não tem como. Aquele homem tem aquele tamanho todo, ele conseguir destruir um exército sozinho, sem ter a força que Deus deu para Sansão, exemplo, né? Sansão é um caso à parte, é dado por Deus, tem nada a ver com essa miscigenação louca aí. E esses anjos caídos, Benai Elohim, quando eles vieram para a Terra, eles vieram para deturpar a criação de Deus. Sim, vieram. E ali eles conseguiram deturpar. Você vai falar assim, poxa, mas aí os anjinhos, eles não têm genitálias. Gente, o que a Igreja Católica fez com a sua cabecinha, colocando na sua cabecinha de que o anjo não tinha, tá? É porque assim, era uma maneira de limitar o povo, e o povo ficou limitado. Porque o povo, quando ele cresce no conhecimento, fica difícil de você dominar o povo. Limitar a consciência, entendimento, inteligência das pessoas, não é um interesse só de uma igreja, é um interesse governamental. Existe um filme chamado Deuses do Egito, que você vai ver lá, eles são de grande estatura, têm grande força, homens de fama, como diz nesse mesmo texto de Gênesis 6. E ali é a explicação de Deus vir derramar seu juízo de um dilúvio sobre a terra. Porque o pecado subiu às narinas de Deus e Deus se irou com o pecado do ser humano. Peraí, Sodoma e Gomorra fez muito pior, ele fulminou Sodoma e Gomorra, mas não a terra toda debaixo d'água. Mas aí Deus ele se arrependeu. Eu não sabia que Deus se arrependia, porque se ele é onisciente, não tem como ele se arrepender. Se ele é criador, não tem como se arrepender, porque desde o momento que você é uma criatura, tem como você se arrepender, mas o Criador não. Quando a Bíblia fala sobre Deus se arrependeu, aquilo ali é uma linguagem figurativa para fácil entendimento da criatura pequena, ser humano. Mas ali existia uma grande preocupação de Deus em preservar a originalidade da sua criação de cada macho e fêmea. Por isso ele determinou para Noé fazer a arca. O que acontecia nessa época para que Deus viesse a se irar e trazer o dilúvio sobre toda a terra? Esses grandes homens gigantes, de grande estatura, de grande força, que tinham corpos miscigenados, deram origem a esses deuses todos do panteão da mitologia grega, que eles adoravam, idolatravam, antes, numa época pré-diluviana. Pós-diluviana, não. Mas o que pode ter restado e ter conseguido atravessar a época diluviana? Deus Dagon, talvez. Eu não estava lá para saber. Eu só sei de uma coisa. Essa miscigenação, essa deturpação da criação, essa ira que o ser humano, junto com os anjos caídos, conseguiram causar em Deus, não seria uma ira comum somente de pecados. Se fosse por isso, a farofa de quê, esses carnavais que a gente tem no Rio de Janeiro, arrastando o personagem de Cristo e batendo, espancando e surrando e rindo e fazendo coisas de, meu Deus, deixar o cabelo em pé. Esculachando o cristianismo, melhor dizendo. Pisando, escarnecendo de maneira grotesca. Já não era um grande motivo para acontecer com vários pontos na terra, como aconteceu em Sodoma, ou até na época do dilúvio. Mas aí Deus ele arcou um compromisso com o ser humano de não fazer mais isso. Mas ele não fazia territorial. Deus ele não derramaria o seu juízo naquele território que mais desagradasse a ele. Não. Foi porque os anjos caídos eles tinham conhecimento, eles tinham genitálias, porque Deus deu livre-arbítrio até para os anjos, senão não existia um anjo caído. Os anjos eles se rebelaram contra o poder de Deus, a soberania de Deus. O Criador,
Eles viram no Criador uma maneira deles conseguir tomar o poder através do, entre aspas, Lúcifer, que veio ali e conseguiu pegar uma terça parte dos anjos, convencendo eles de que Deus ele tinha que se abdicar do seu trono para a criatura. E ali, esse tipo de anjos desceram para a terra. E vocês acham que eles iam fazer o quê com a criatura de Deus? Porque Deus ele permite até um certo ponto. Até um certo ponto ele vai permitindo. Só que aquilo ali estava destruindo a criação de Deus. E destruindo a criação de Deus, Deus falou, peraí, não, aí já está demais, mas eles acumularam sentença para si próprio. E ali naquela época, naqueles tempos, através de livros, né, de tradição oral, de alguns livros que não vou estar citando o nome aqui, porque existe muita divergência, depois eu posso até trazer, mas de tradição oral, de povos e nações que vieram contando de pai para filho e assim sucessivamente, esses gigantes eles começaram a comer os seres humanos. Então Deus ele tinha que fazer alguma coisa. E ele fez. Ali ele, com esse juízo de dilúvio, ele destruiu aquela miscigenação, os pecadores, e assim ele conseguiu fazer como se fosse um novo céu, uma nova terra, debaixo ainda de pecado, não pós crucificação, claro, mas ali ele conseguiu renovar a criação dele e tirar de cena os Benai Elohim, que ensinavam técnicas ocultistas para atravessar portais espirituais, como você vê hoje em encruzilhadas. Ensinaram maquiagens, ensinaram a fazer espelhos e dentre outras coisas. Existem muitas contradições. Gente, eu queria que você tivesse uma cabeça um pouco aberta para entender que nem tudo que te dizem, não estou dizendo, mas aí eu tenho que acreditar em você. Não, também não precisa. Se você não quiser, não é isso que vai te salvar. Eu só quero que você entenda que nem tudo que dizem pra gente não é questionável. Isso serve para qualquer tipo de assunto bíblico. Não é para você chegar e ficar combatendo todo mundo, até porque você tem que dominar. Eu, por exemplo, você tem que dominar o assunto para você debater alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma linha de raciocínio. Mas eu sei conversar com todo mundo. Todas as linhagens de pensamentos. Eu consigo conversar com o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista, o pós-tribulacionista, sendo eu pré e meso. Tá? Eu não prego sobre o meso na minha igreja, mas eu sou pré e meso. Mas não é por isso que eu não vou sentar para conversar com um pós-tribulacionista ou com uma pessoa que não acredita em nada disso, um ateu. Não, eu converso com todo mundo. Ninguém é obrigado a entender as coisas da maneira que você entende, da maneira que você interpreta. Nós temos que ser educados e respeitar a visão de cada um. Só que quando você vai debater, você tem que dominar aquela escolha. Aquele teu raciocínio, a tua linha de pensamento, você tem que dominar para você conseguir responder. Então vamos lá. Da onde você acha que surgiu esse tipo de seres? Esse, Centauro, Beelzebub. Gente, são vários seres que não saiu da carochinha, não saiu da cabeça daquele cara que fez o Marvel, que fez os Vingadores. Não. Saiu porque naquela época tinha miscigenação dos seres, que foi deturpada com os Benai Elohim. Sim. A teologia ela vem te ensinar isso. E eu acho interessante estudar a teologia, sim. Mas você também não precisa acreditar cegamente, 100% em tudo que lhe é dito. Tem um filme chamado Deuses do Egito, ali você vai ver, vai ter uma boa interpretação do que acontecia naquela época. Mas eu vou acreditar em filme? Bom, se você não quiser acreditar, você está rodeado pela Walt Disney de personagens que eles não inventaram. São personagens que eles até criaram
mexer em alguma parte, mas são personagens que existiram no passado. E é graças a esses personagens que existiram tantos deuses pagãos naquela época, que despertou toda a ira de Deus, que foram os Baalins, toda a idolatria de deuses pagãos, que trouxeram para Deus aquela ira de que o povo sempre cultuava a esses deuses pagãos, que se tornaram como deuses porque eles tinham realmente força, uma força descomunal, com uma cabeça de um touro, com um corpo adulterado, com uma perna adulterada, com um corpo de homem e um corpo de homem até a cintura, e dali para baixo um corpo de cavalo com uma estrutura mais forte e agressiva. Eles conseguiram derrubar várias pessoas em um exército, e isso atraía multidões de idolatria, e eles começaram a se perder na idolatria para com essas criaturas, se voltando para essas criaturas, esquecendo do Criador. E você acha que o Deus Todo-Poderoso, ele não ia interferir? Ele interferiu. Então, eu trouxe esse pastor chamado Lamartine Pozzella, que tem esse conhecimento. Ele não está sozinho, eu não estou sozinho nesse entendimento, nesse conhecimento. Ele é um pastor muito renomado, né? Amigo do pastor Antônio Júnior. Eu não sei se o Antônio Júnior assim, acredita 100% como o pastor Lamartine compreende em relação a esses deuses pagãos, miscigenados, adulterados. Porém, ele tem muito seguidor, e não é porque tem muito seguidor que ele é o dono da razão. Não, nem eu, nem você. A gente tem que sentar e conversar e parar para analisar tudo que a gente recebe de informação. E essas informações, elas têm que ser filtradas. Isso serve para outras linhas de pensamento em outras áreas dentro da Bíblia, dos estudos bíblicos, para que a gente venha falar, peraí, se eles mentiram nessa área, eles podem ter mentido nessa outra também. E tudo vai da coerência do amor, porque enquanto tiver o amor regendo toda a atitude, irmão, a Bíblia toda se resume no amor. Amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E amando o próximo como a ti mesmo, meu irmão, acabou. Porque não tem como você também amar o próximo se você não ama a Deus. E também não tem como você amar a Deus se você também não ama o próximo. Esses dois mandamentos, eles andam juntos. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, mas não quero amar meu próximo, ei, você não está amando a Deus. Você não consegue. Porque se você não consegue amar quem você vê, Jesus falou, como você vai amar a Deus que você não vê? Mentira. Então, esses dois mandamentos, eles regem a Bíblia toda. Para a salvação, para o entendimento, para a vida. É o manual da vida. Porque o manual da vida é o amor. Para tudo. Isso é um bom estudo, você saber dessas coisas é um ótimo conhecimento, amém. Mas também não é isso que vai te levar para a salvação. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai se deparar com essas histórias. Deus vai mostrar. O centauro, esses bichos que foram deturpados, essas pessoas que nasceram, e inclusive as mães morriam nos partos. E a gente vem a parar para pensar um pouco e avaliar tudo aquilo que é dito para nós. Tentar interpretar, às vezes pode ser um erro, se você não tem um conhecimento vasto bíblico. Porém, consulte pessoas que não querem obrigar ninguém a entenderem a Bíblia como eles entendem. Busca em Deus o conhecimento e Deus vai te dar esse conhecimento, sabedoria, ao ponto de você conseguir viver a sua vida e ser salvo. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que você e a sua casa serão salvos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.